querida! Bem, Tudo bom? Boa prazer. tarde! Seja bem-vinda! Boa tarde Obrigada. a todos e todas que estão entrando aqui no nosso bate-papo. As nossas Tá. figurinhas carimbadas de sempre, dando aquela força. Queria te agradecer de coração por você vir aqui hoje conversar com a gente, compartilhar um pouquinho da sua história. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome da Livraria Mulheril também. Nosso muito obrigada por estar aqui Aí eu que dispensando esse agradeço, tempinho com a gente. eu que agradeço pela oportunidade de falar dessa coisa tão maravilhosa e gostosa que é a literatura E infantil. acho que a gente pode começar o nosso bate-papo já. E aí eu queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, de como você começou na literatura e também de como você foi parar na literatura infantil. Sim. Então, eu sou Leida Reis, sou de Minas, né? Eu moro em Belo Horizonte, sou de uma cidade do interior, mas moro aqui há mais de 30 anos. Sou mais belo-horizontina do que patrocinense. E eu sou jornalista, trabalhei 26 anos no jornalismo impresso, né, em todos os jornais aqui em Belo Horizonte. E há 4 anos, há quase 4 anos, eu deixei o jornalismo e comecei na literatura com a editora, né? Eu fundei uma editora, a Editora Páginas. Mas eu já publicava. Eu publico desde os 25 anos de idade. Só que eu publicava para o público adulto. Eu lancei 2 livros de contos e 2 livros, 2 romances. Né, desde 91, que foi o primeiro lançamento, até 2015 foi o último, para adulto, né? E depois que eu abri a editora, e eu nem pensava em trabalhar com literatura infantil na editora, porque eu imaginava que era mais difícil, mais caro, né? Por causa da questão da ilustração, de ser livro colorido. Então, eu abri para trabalhar só com livro para adulto. E aconteceu uma coisa muito bacana e muito surreal, que o primeiro livro que a editora publicou foi um livro infantil. Foi o Pilô Desembolou. Por quê? Porque ele chegou para mim um livro pronto, ele já estava ilustrado, com ilustrações maravilhosas da Yara Rashid. Então, assim, a autora já tinha passado por esse processo, né, da escolha da ilustração, e tinha sido um processo assim, longo, maduro. Então, o livro chegou praticamente pronto para mim, o Pilô Desembolou. E aí a editora estreou em abril de 2017 com esse livro, né? Aí eu falei assim, então não é tão difícil trabalhar com literatura infantil, vamos lá, né? Porque gostar do livro, assim, gostar do livro infantil, eu gosto desde criança, e eu tenho 2 filhos, né, já adultos, então sempre comprei muito livro para eles, né, já assinei, né, para eles receberem, revistinha, livro, então gostar, eu sempre gostei, mas para trabalhar com edição e escrever, isso veio com a editora, porque até então eu só escrevia para adulto e achava que eu nunca fosse conseguir escrever para criança. E aí, né, vieram outros e eu pensei, então vou escrever meu infantil também, né? Puxa vida, se eu tenho que escrever para adulto, vou aceitar esse desafio de escrever para criança também. E foi assim que nasceu esse que você mostrou aí, As Árvores Invisíveis, que eu lancei a primeira edição em 2018 e no ano passado a segunda edição dele. Olha, eu queria te dizer que eu li, eu só consegui ler ontem, parar para ler ontem, falei, meu Deus, eu preciso fazer minha lição de casa. E eu fiquei apaixonada pela obra. Ela é muito encantadora, é muito lúdica, é muito colorida. Ela tem muitas descrições, então você consegue visualizar exatamente aquilo que está no livro. E aí, independente da ilustração, que também é maravilhosa, você conduz muito bem o leitor pelas descrições. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, falasse também como é que você chegou nessa obra e como é que foi teu processo criativo para essa obra tão bonita, tão linda, que eu tô apaixonada aqui. Ah, que bom que você gostou, que bom, fico feliz. Uma coisa interessante é que eu escrevi esse livro para chamar a atenção, né, dos leitores, das crianças, para as árvores da cidade. Né? Eu gosto muito de natureza, tem uma coisa que eu tenho muito em mim, esse amor pelo verde, pela natureza, e eu acho que as árvores da cidade, elas são um pouco esquecidas, né? Elas são meio invisíveis para a gente, né? Para todo mundo que mora na cidade. A gente passa pelas árvores e a gente não percebe elas
realmente, né? Agora, quando você vai numa mata, né? Você vai num campo, numa floresta, você fica encantado com as árvores, você tem aquela, né? Aquele encontro maior com as árvores. E na cidade não tem isso. Então, é a história do Sebastião, um menino que ama a floresta, ama as árvores da floresta. Tem um livro de floresta que ele gosta muito, que é o livro de cabeceira dele. Mas nas ruas ele vê criaturas estranhas. Ele anda pelas ruas e fica vendo criaturas estranhas e fica se perguntando o que elas são, né? Ah, se são extraterrestres, se elas são do bem, se elas são do mal. Então tem aquele suspense, assim, né? Do livro, apesar do nome do livro já contar, né, que são as árvores invisíveis, mas as crianças conseguem, né? Eu fiz contações de história em algumas escolas e as crianças conseguem passar pela capa e na hora que você começa a contar a história, nossa, mas o que é? Aí elas ficam se perguntando, o que será? E, né? O que são essas criaturas? Algumas ficam com um pouco de medo e tudo. Então, cria esse suspense. E queria te perguntar também como é que você chegou na história da tribo Ticuna, que você cita no livro. Como é que você escolheu? Por que você falou sobre essa tribo? Eu falei por causa do livro deles, né? Porque eu descobri esse livro na internet. Foi um livro distribuído pelo MEC, né? Tem o PDF dele gratuito, eu até coloco ele aí para quem quer. Isso, né? Você cita, né? Você cita dois livros aqui, né? Deixa eu até passar para o pessoal suas indicações. É um livro que está em domínio público, né? Ele está aí no domíniopublico.gov.br. Depois a gente pode até colocar o link, né? Que fala sobre o povo ticuna. E tem um outro livro que você cita também, A Vida Secreta das Árvores. Ah, sim, que é um livro muito bacana também, que é um livro que já está, inclusive, nas aulas de biologia. Minha filha faz biologia e ela está estudando esse livro também, A Vida Secreta das Árvores. Eu achei interessantíssimo ter, assim, dentro de um livro infantil, uma indicação para outros 2 livros. Então, achei muito rico, assim, muito cuidadoso você indicar obras. Eu acho que vai repercutindo ali para ela ir atrás e buscar mais sobre, né? Então, achei super interessante você ter feito essas citações no livro, né? E outra coisa que eu queria te perguntar também, que eu achei muito bacana, foi que dentro do livro veio esse marcador com umas sementinhas. Sim. E eu achei muito delicado, achei muito lindo. São sementes de ipê roxo. E eu queria te perguntar como é que surgiu a ideia de você compartilhar a sementinha dentro com o marcador de livro? Como é que foi? Foi uma pessoa que é muito ligada também às tribos indígenas que me deu essa ideia, sabe? Você coloca semente para a criança plantar, para a criança aprender que ela pode plantar a árvore também, né? Então, nós corremos aqui atrás de ONGs que podiam nos fornecer as sementes e conseguimos de ipê amarelo e de ipê roxo. Entendi. Aí nós colocamos e fez um maior sucesso, assim. As crianças adoram receber a sementinha. E me conta então também, além de você estar fazendo literatura infantil, você continua editando também literatura infantil na sua editora? Sim. A Páginas Editora, ela tem mais ou menos hoje uns 110 livros publicados, né, nesses 3 anos e meio. E a metade disso é livro infantil. A gente tem muita opção, muito livro infantil. Muitos autores que foram chegando e é muito legal, assim. Eu gosto muito. Ah, você escreveu um outro livro infantil, né? Sim, com meu filho, com o Gabriel. Ah! Como chama, Leida? Os Super-Heróis da Bola. Ai, que demais! Esse é recente também. É do final do ano passado. Fresquinho! Depois eu mando para você esse também. Que delícia! Esse aqui é a história de uma turma de crianças, né, meninos e meninas, que jogam futebol, que adoram jogar futebol. E o livro começa como um locutor narrando o jogo mesmo, né? E eu escrevi junto com o Gabriel, que é meu filho. Eu tive a ideia, né? Escrevi o roteiro, mas quem redigiu mesmo foi ele, porque ele também tem um texto muito bom. Embora ele seja da área de ciência da computação, nada a ver, né? Olha!
Tá morando Mas lá, tá no sangue ali, né? inclusive está morando lá na Califórnia, fazendo doutorado em ciência da computação. Que legal! Aí a história dos meninos que adoram jogar futebol, mas não gostam de escola. Até que um dia um deles tem a ideia de levar para a escola, para fazer um trabalho de escola, tudo que está no futebol, o linguajar, as táticas, o treinamento, tudo do futebol. Ele fala assim, vamos fazer esse trabalho de escola, estão levando isso tudo. Quem sabe, né? Não vai dar certo. Aí eles vão para um debate, né, promovido por uma professora, e eles conseguem transferir toda a paixão do futebol para a escola. Aí dá certo. Então é um outro livro legal para trabalhar em sala de aula. Nossa, que gostoso. E super importante, né? Eu acredito muito nisso que você está falando. A gente precisa despertar o gosto, né, nas crianças. Então, eu acho que usar aquilo que elas gostam, as paixões, né, as coisas que elas preferem, as preferências, né, Uhum. e para que elas tomem gosto pela leitura, pelo estudo, eu acho que não tem caminho melhor. Então, eu adoro quando eu me deparo com esse tipo de projeto. Muito gostoso. Depois eu quero falar também, eu vou falar do meu livro novo, mas de um projeto que eu tenho, não sei se você sabe, um projeto de leitura para criança. Eu li na sua biografia, eu vi no seu site sobre isso. Até se você puder contar um pouquinho como funciona pra gente. Porque esse livro foi bem trabalhado também, mais de uma vez. É o Clube do Livro Infantil Solidário. É um clube de leitura em que o assinante, em vez do assinante receber o livro, quem recebe é a criança, num abrigo, né? A gente está fazendo num abrigo Jesus aqui em Belo Horizonte. Então a gente leva uma vez, até o ano passado era presencial, né? Até fevereiro foi presencial. A gente leva um escritor ou uma escritora, leva um contador de história e distribui o livro para as crianças ali. Aí elas recebem o livro autografado, tem aquele momento de conhecer o escritor pessoalmente, né? De ter o nomezinho ali escrito no livro, né? Num momento bem lúdico, tem um lanchinho, um presentinho. Então a gente faz isso uma vez por mês. Agora, com a pandemia, a gente continua fazendo o projeto, mas mandando para casa das crianças o livro. Aí a gente grava um vídeo, né, com o contador de história, com o autor também, e manda para os pais mostrarem para as crianças. Que Assim, delícia, que delicadeza de projeto. E me conte do obrigada. seu projeto novo. Eu que agradeço por tanta coisa linda que você está apresentando para a gente. Então, esse ano, desde o ano passado, eu comecei a escrever um terceiro livro, e aí em forma de poesia. Porque poesia é uma coisa assim que eu amo também, mas falei assim, não, eu vou escrever uma poesia para criança. E aí eu consegui, né, com muito, muito trabalho, muito esforço, eu escrevi Minha Casa é o Mundo, que é Minha esse casa é livro, o mundo. né? Minha casa é o mundo. É. Que lindo. Prontinho já, né? Aí eu pensei assim, não lançá-lo agora, sabe? Esperar passar esse período e tudo. Mas apareceu uma oportunidade em um projeto aqui, um projeto de uma outra instituição que me pediu, né, um livro para crianças de 6 anos e queria um livro novo. Aí o livro estava prontinho para ser impresso. Eu falei assim, eu vou imprimir meu livro então. Aí eu imprimi Que, e eu vou fazer o lançamento dele. Assim, eu estou falando em primeira mão dele aqui, não tinha falado ainda. que Devo fazer o gostoso. lançamento dele agora no início de setembro. Aí eu vou fazer um lançamento virtual, né, como a gente está fazendo na editora, no início de setembro. E aí você nos avisa, porque com certeza a gente vai querer acompanhar. Minha Casa é o Mundo é a história de um menino, que pode ser uma menina, né? É uma criança que, em qualquer lugar que ela vai, ela se sente em casa. Onde ela vai, é a casa dela. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ir ao supermercado com meu pai é bem divertido. Lá, as paredes da casa têm sabão, escova de dente e biscoito colorido. Arroz e feijão na janela. Na sala, brinquedo que encaixa. Durmo no carrinho de compras, acordo no colo da moça do caixa. Ai, meu Deus, que amor! Essa... E eu queria te agradecer muito, muito de coração por você eu que estar aqui com agradeço. a gente, ter disponibilizado esse tempinho. Obrigada, Grazi. Adorei participar da conversa, viu? Obrigada a todo mundo que estava aí ouvindo a gente. Ai, muito obrigada, viu?
Obrigada a você, um beijo. Um Então. beijo, viu? Obrigada, sucesso no lançamento, eu já sei que vai ser. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau.